Seja bem-vindo, alma querida. Hoje, convido você a fechar os olhos. Permita que sua mente, tão cansada, encontre repouso, enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada, uma travessia serena, até os caminhos silenciosos do antigo Israel. Imagine, o céu ainda escuro começa a ser tingido por tons suaves de dourado. O aroma quente do pão assando se espalha pelas vilas de pedra. As primeiras chamas tremeluzem nas lamparinas de óleo. E o som ritmado dos teares ecoa pelas casas simples, como uma oração que pulsa nas mãos das mulheres que acordaram muito antes da alvorada. Feche os olhos, se quiser. Sinta a brisa leve que dança entre os campos, o cheiro da terra úmida após o orvalho, o som dos passos apressados, crianças correndo, mulheres enchendo cântaros. Israel. Um mundo tecido entre as mãos da terra e os dedos do céu. Um povo que vive sob a tenda da promessa. Num tempo em que tudo, absolutamente tudo, respirava espiritualidade. Ali, no coração desse povo, existiam elas, as mulheres, mães, filhas, avós, irmãs, guardavam em si o segredo da vida. O elo invisível que sustentava as gerações. Ser mulher no antigo Israel era ser terra fértil, era ser lâmpada acesa, era ser cântaro cheio, era ser santuário vivo dentro dos muros de pedra e também nas tendas espalhadas pelo deserto. Naqueles dias, cada gesto feminino era carregado de significado. Amassar o pão não era apenas preparar alimento, era abençoar a mesa. Acender o fogo não era apenas iluminar, era sustentar a presença. Tecer não era apenas criar vestes, era entrelaçar a continuidade da vida, da fé e da memória. A espiritualidade estava costurada no cotidiano. Cada ato simples carregava uma oração, cada fio, uma súplica, cada refeição, uma bênção. E cada silêncio, um espaço onde Deus respirava junto. Talvez você, nesta noite, esteja buscando isso, um refúgio, uma voz que sopre paz sobre a alma, uma lembrança suave de que Deus também habita os detalhes, de que Ele vê, sabe e acolhe, e assim. Ao olharmos para o passado, não fazemos isso como quem estuda ou observa de fora, mas como quem percebe que aquele mesmo tecido espiritual, aquele fio invisível, ainda nos envolve hoje. Antes de começarmos essa travessia pela vida das mulheres no antigo Israel, me diga nos comentários, de onde você me ouve? E que horas são aí? É uma bênção ver como tantas almas se encontram aqui, em silêncio, em comunhão, em busca de descanso para a alma. E se, em algum momento, essa narrativa tocar seu coração, se fizer brotar um suspiro, uma lágrima ou apenas um silêncio cheio de fé, saiba que um clique no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos, entre almas que caminham na presença de Deus, que sua mente encontre repouso, que seu coração desacelere, pois agora vamos começar a caminhar por uma história onde o sagrado se veste de vida e onde cada mulher era um altar aceso no meio do mundo. Imagine o silêncio profundo da madrugada interrompido apenas pelo som compassado das mãos que trabalham. E então, o primeiro choro, ecoando entre paredes de pedra, um som que atravessa o tempo, que anuncia vida, que anuncia promessa. Na antiga Israel, quando uma criança nascia, a casa inteira se enchia de movimento. Perfumes de ervas, mãos cuidadosas, vozes femininas que sussurravam preces e bênçãos. Mas, e quando o bebê era uma menina? Como era olhada, acolhida, recebida? Na tradição hebraica, o nascimento de uma filha trazia consigo uma beleza que muitas vezes escapava aos olhos do mundo, mas não aos olhos de Deus. Porque ali, naquele pequeno corpo,
Havia um milagre, o milagre da continuidade, do ventre que seria um dia fonte de gerações. As mulheres da casa se reuniam, cantavam canções de bênçãos, sussurravam palavras antigas, guardadas nos cantos mais sagrados da memória, palavras que falavam de proteção, de luz, de esperança. O nascimento de uma menina não vinha acompanhado dos mesmos rituais públicos que cercavam o nascimento de um menino. Não havia circuncisão, não havia proclamações na sinagoga. Mas havia algo mais silencioso e profundamente espiritual: o acolhimento materno, o olhar das avós, o toque das mãos que sabiam, que entendiam, que reconheciam. Ela era recebida não com alardes, mas com a certeza de que seus dias seriam como um fio que, tecendo, sustentaria a vida de muitos. Naquela cultura, a bênção sobre uma filha não estava apenas nas palavras, mas nos gestos. Na mãe que, ao embalar o bebê, sussurrava: "Que teus dias sejam longos sobre a terra, que tu sejas como Raquel, como Leia, como Rebeca e como Sara, mulheres que edificaram a casa de Israel." Havia também banhos rituais, água morna misturada com ervas, lavagens que não eram apenas para o corpo, mas para a alma, como quem consagra, como quem apresenta aquele ser à eternidade, na intimidade da tenda ou no silêncio das pequenas vilas. Uma nova vida feminina era acolhida com reverência, porque ser mulher, desde o primeiro respiro, era carregar dentro de si a semente da continuidade, o dom de transformar farinha em pão, lã em vestes, silêncio em oração e a vida em altar. Talvez, enquanto você ouve, perceba que há algo de sagrado também no seu próprio nascimento, na sua existência, porque Deus, que via cada menina que chegava ao mundo naqueles dias antigos, é o mesmo que olhou para você. Quando te teceu em silêncio no ventre, quando soprou sobre você o sopro da vida, e assim seguimos, desfiando esse novelo antigo que começa no primeiro choro e se estende pelas trilhas do tempo. O tempo avança lentamente, como o sol que se levanta sobre os montes de Judá. A menina, que ontem era apenas um suspiro recém-chegado ao mundo, agora cresce. Seus pequenos pés descalços correm sobre o chão de terra batida. Seus olhos curiosos se perdem entre as cores dos tecidos, e suas mãos, ainda frágeis, começam a se acostumar com os gestos que, um dia, sustentariam a sua própria casa. Na antiga Israel, a infância de uma menina não era feita de longos dias de brincadeiras. Era um caminho silencioso de aprendizagem, onde cada gesto materno se tornava uma lição, e cada rotina do lar era também uma catequese da vida. Logo, ela era apresentada às primeiras missões, aprendia a afiar. O som da roca girando se tornava melodia diária. Aprendia a tecer. Os fios, que a princípio escapavam entre seus dedos, aos poucos se rendiam às suas mãos. Cuidar. Esse verbo se tornava sagrado. Cuidar do fogo que nunca podia se apagar. Cuidar da água que precisava ser buscada antes que o sol queimasse a pele. Cuidar dos irmãos menores, das plantas, dos animais, ao lado da mãe, da avó, das tias. A menina crescia envolta em uma comunidade feminina que lhe ensinava não só a fazer, mas a ser. Ser abrigo, ser sustento, ser presença. Cada gesto vinha carregado de significados que iam muito além do visível. Quando ela aprendia a separar as sementes, aprendia também sobre escolher o que vale ser guardado e o que precisa ser deixado ir. Quando amassava o barro para fazer utensílios, percebia que a vida, como o barro, se molda entre as mãos e a água. Quando acendia o fogo, entendia que manter a chama acesa era mais do que iluminar, era proteger a vida.
E havia também a escola do silêncio, o lugar onde ela observava. Escutava as conversas sussurradas entre as mulheres, as histórias que atravessavam gerações, as bênçãos ditas enquanto o pão crescia sob o pano úmido, as orações que não precisavam ser gritadas, pois Deus ouvia até mesmo aquilo que o coração não sabia traduzir em palavras. Na infância, a menina de Israel aprendia que a vida é um tecido, que cada fio, seja dor, seja alegria, seja esperança, tem seu lugar, e que, quando entrelaçados, formam o manto sagrado da existência. Talvez enquanto você repousa, perceba que, assim como aquela menina, você também aprendeu a fiar, a tecer memórias, a cuidar dos que ama e que mesmo nas noites mais silenciosas, existe um Deus que observa seus fios, seus gestos, seu cansaço e os transforma em bênção. Assim, seguimos, olhando para esses pequenos passos, que desde cedo começavam a desenhar o caminho de uma mulher que seria casa, lâmpada, sustento e promessa viva, no meio do mundo. O tempo segue, lento e contínuo, como o vento que atravessa os vales de Judá. E aquela menina, que antes se aninhava no colo da mãe, agora caminha com passos mais seguros. Seus olhos já não são mais os mesmos. Eles carregam o brilho de quem começa a compreender que o mundo não é feito apenas de pão, de água e de tecidos, mas também de silêncio, de memória, de fé e de mistérios invisíveis. Na antiga Israel, a vida espiritual não era algo separado do cotidiano. Ela estava entranhada, entrelaçada em cada gesto, em cada tarefa, em cada palavra sussurrada nas primeiras horas da manhã. E as mulheres, as mulheres eram guardiãs dessa sabedoria que não se escrevia em tábuas, mas que era gravada no coração, na alma, no ventre e na memória. Era na sombra fresca da figueira, enquanto as mãos habilidosas trançavam cestos, ou nas longas tardes em que fiavam lã, que a menina começava a ouvir as primeiras palavras sagradas, não em tom de sermão, não como quem ensina, mas como quem conta, quem lembra, quem sopra vida. A avó começava, com sua voz pausada, cheia de sulcos que o tempo desenhou. Lembra-te, minha pequena, que no princípio Deus separou a luz da escuridão e até hoje é Ele quem separa os teus dias bons dos dias difíceis. Enquanto as mãos apertavam a massa, preparando o pão, a mãe dizia: assim como o fermento transforma a farinha, Deus também transforma o coração dos que o buscam em silêncio. E aos poucos, sem perceber, aquela menina entendia que a vida com Deus não era algo distante. Não era apenas para os homens nas praças, nas sinagogas ou nos montes. Deus, sim, Deus, estava ali. No cheiro do pão que crescia, na chama que tremeluzia na lamparina, na água que escorria entre os dedos, no fio que se entrelaçava. A cada manhã, a menina aprendia que existir era também adorar, que cozinhar era também orar, que acender o fogo era manter acesa a presença, que lavar era purificar não só o corpo, mas também o espírito. E assim, as Escrituras eram passadas não apenas como texto, mas como vida. A Torá não estava apenas nas tábuas antigas. Estava no jeito como a mãe ensinava a cuidar do azeite, no modo como a avó ensinava a escolher as melhores tâmaras e até no silêncio respeitoso que se fazia quando o sol se punha e todos se reuniam para agradecer, ali, naquelas cozinhas de barro, sob tetos de madeira e palha. A menina ouvia falar de Sara, que mesmo idosa acolheu o milagre, de Rebeca, que escolheu com discernimento, de Raquel, que esperou, e de Leia, que foi honrada, de Miriam.
que dançou à beira do mar quando as águas se abriram, cada história. Não era apenas uma lembrança distante, era uma semente plantada no solo do coração, regada pelas lágrimas, adubada pelo trabalho e aquecida pela fé simples. E não pense que tudo era apenas sagrado no sentido místico. Havia também o ensino da vida prática, como distinguir ervas que curam das que ferem, como perceber, pela textura da lã, se ela seria boa para aquecer, como entender, pelo cheiro da chuva que se aproxima, a hora certa de plantar ou de recolher. Mas, acima de tudo, aquela menina aprendia algo que nenhuma tempestade, nenhuma perda, nenhum deserto poderia roubar. Ela aprendia que Deus, o Deus dos seus pais, o Deus dos seus antepassados, o Deus que caminhava com o povo, não habitava apenas o templo, ele habitava também dentro dela. E quando a solidão chegava, quando o silêncio da madrugada parecia pesado, ela sabia que podia fechar os olhos e repetir como sua mãe fazia, como sua avó fazia, palavras que embalavam a alma como um cobertor quente. Adonai é meu pastor, nada me faltará. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E talvez enquanto você ouve, sinta que essa mesma sabedoria, essa mesma voz que ecoava nas vilas, nas tendas, nas cozinhas do passado, também chega até você. Atravessa o tempo, as dores, o cansaço, e se faz presença, aconchego, refúgio, porque há coisas que nem o tempo, nem o esquecimento, nem a distância podem apagar. Deus, que caminhava com aquelas mulheres, que ouvia seus sussurros enquanto fiavam, que enxugava suas lágrimas enquanto lavavam, que abençoava seus cântaros enquanto buscavam água. Esse Deus também caminha agora, aqui, com você, e assim seguimos, de mãos dadas com essas vozes antigas, que, mesmo invisíveis, continuam tecendo um manto de fé sobre nós. O tempo segue seu curso, o sol se move lentamente sobre os campos de trigo, dourando a paisagem. E aquela menina, que antes aprendia a afiar, a tecer, a cuidar, agora carrega em si algo que não se vê, mas que pulsa, forte e silencioso, a consciência de que sua vida é também um altar aceso diante de Deus. Na antiga Israel, o espaço religioso, formal e público estava majoritariamente reservado aos homens. Eles iam às sinagogas, estudavam a Torá, liam em voz alta os pergaminhos sagrados, faziam parte das assembleias, dos julgamentos, das decisões, mas o que quase nunca se diz é que nas sombras desses espaços, nos cantos silenciosos, no interior dos lares, na quietude das tendas, havia uma fé feminina tão profunda, tão poderosa, tão invisível aos olhos humanos, quanto visível e preciosa aos olhos de Deus, o culto doméstico. Ah, ali sim, a mulher se tornava sacerdotisa da sua casa. Era ela quem mantinha o fogo aceso. Não só o fogo físico, mas aquele que representava a própria presença divina. Era ela quem preparava o pão e, ao amassar, orava, sussurrava promessas, derramava súplicas sobre a farinha e a água, transformando o alimento em bênção. Era ela quem acendia a lamparina e, ao fazê-lo, acendia também a luz espiritual do lar, como quem dissesse, sem palavras, que a luz do Eterno jamais se apague nesta casa. E embora não ocupasse o centro da sinagoga, embora não estivesse entre os mestres da lei, era na sua voz, no seu silêncio, nos seus cânticos noturnos, que Deus encontrava morada. Quando o Shabat chegava, era ela quem acendia as velas. Seus olhos, muitas vezes marejados
olhavam para aquela pequena chama. E no fundo da alma faziam um pacto silencioso com o céu, que esta luz nunca se apague, nem no mundo, nem na minha casa, nem no meu coração. A oração feminina não era feita em praças, nem em altares públicos. Ela acontecia no segredo, no canto da casa onde ficava a lamparina, no quarto onde se guardavam os tecidos e os utensílios, à beira do poço enquanto puxava a corda e a água subia, fresca e viva. E como Deus ouvia! Ah, como ele ouvia! As orações ditas sem som, os clamores que subiam como incenso invisível, as lágrimas que, ao cair no chão de terra, tornavam-se sementes que mais tarde floresciam em milagres. Era uma espiritualidade que não precisava ser vista, porque era conhecida no céu e acolhida no altar divino. E aquela menina, agora moça, aprendia que mesmo sem ocupar os espaços públicos da fé, ela carregava dentro de si um templo, um altar, uma voz. Que, ainda que silenciosa aos ouvidos do mundo, ecoava forte no trono de Deus. Talvez enquanto seus olhos repousam, enquanto sua alma se aquieta, você perceba que essa mesma voz, esse mesmo silêncio sagrado, também vive dentro de você, porque Deus, o Deus que escutava as mulheres de Israel, que recolhia cada lágrima, cada suspiro, cada prece escondida entre o fiar e o cozinhar. Esse Deus, ainda hoje, inclina os ouvidos para ouvir sua voz, seja ela audível, ou apenas um pensamento escondido, que se levanta, tímido, em meio à noite. E assim seguimos, entre sombras e luz, entre silêncio e oração, caminhando por essa estrada, onde cada mulher era e sempre será uma voz, no santuário do invisível, e assim, o tempo segue. O sol nasce mais uma vez sobre os montes e planícies de Israel. E aquela mulher que antes aprendeu a fiar, a tecer, a orar no silêncio, agora se levanta com as mãos firmes para mais uma missão sagrada: trabalhar a terra, cuidar do que cresce, participar com suas mãos do milagre silencioso que une o céu e o chão. Na antiga Israel, a terra não era apenas solo, era promessa, era herança. Era sinal da aliança de Deus com seu povo. Cada grão, cada fruto, cada planta carregava a memória viva de um Deus que fez brotar vida no meio do deserto. E a mulher? A mulher conhecia profundamente esse segredo. Sabia ler os sinais da terra. Sabia o tempo de semear, o tempo de esperar e o tempo de colher. Com seus vestidos longos e as mãos calejadas, ela caminhava entre os campos, puxando às vezes uma criança pela mão, ou equilibrando sobre a cabeça cestos de figos, tâmaras, uvas. E enquanto seus pés afundavam na terra quente, seu coração se erguia ao céu. Havia algo profundamente espiritual nesse trabalho. Quando ela lançava a semente, não lançava apenas alimento, lançava esperança, lançava confiança no Deus que faz germinar, no Deus que cuida, que protege, que guarda a vida escondida no escuro do solo até que ela brote. E no silêncio dos dias longos, sob o sol que queimava, suas mãos repetiam gestos que eram, ao mesmo tempo, trabalho e oração. Cada sulco aberto na terra, cada fileira de sementes alinhadas, cada gota de suor que descia pelo rosto. Era uma prece muda, um suspiro, uma entrega. As mulheres sabiam como conservar os alimentos, sabiam escolher os grãos mais fortes, separar os que serviriam de alimento dos que seriam guardados para o próximo plantio. Sabiam secar as tâmaras, prensar as azeitonas, preparar o azeite que iluminaria suas casas e seria usado na unção dos corpos, na cozinha e até no templo.
O trabalho feminino na agricultura não era apenas sobre sustento, era também sobre comunhão, sobre manter viva a promessa feita aos antepassados, sobre reconhecer a cada ciclo que a terra pertence a Deus e que nós somos apenas cuidadores passageiros. Quando a colheita chegava, não era apenas alimento que se recolhia, era bênção. Era sinal visível da bondade de Deus. Era motivo de festa, de cânticos, de gratidão. E talvez você perceba que há algo profundamente semelhante entre aquele trabalho e o que você faz todos os dias. Porque, assim como aquelas mulheres, você também planta, mesmo que não perceba, planta palavras, planta gestos de amor, planta silêncios que acolhem, planta orações que muitas vezes não sabe se um dia germinarão. Mas Deus, Deus vê cada semente, cada suspiro, cada lágrima misturada ao pó da vida. E Ele, que fez nascer vida no meio do deserto, que fez florescer esperança no chão seco de tantas almas cansadas, também cuida dos teus campos invisíveis. Também observa tuas mãos e guarda tudo aquilo que você, em silêncio, entrega a Ele. E assim seguimos, entre a terra e o céu, entre sementes e orações, entre trabalho e esperança, sabendo que cada mulher, naquele tempo e neste, é jardineira do sagrado, cuidadora dos milagres que, aos olhos do mundo, parecem pequenos, mas, aos olhos de Deus, são eternos. O dia começava antes mesmo que o primeiro raio de sol tocasse o chão. A mulher, ainda no escuro, já estava de pé. Sua primeira tarefa era garantir que o fogo da casa não tivesse se apagado durante a madrugada. Esse fogo era essencial. Sem ele, não havia calor, não havia comida, não havia luz. Mais do que isso, manter o fogo aceso simbolizava cuidado, proteção, continuidade. O lar na antiga Israel era muito mais do que um espaço físico. Era o centro de toda a vida familiar, espiritual e comunitária. Era ali que as gerações se encontravam, que os ensinamentos passavam de mãe para filha, que a fé era vivida no cotidiano. E tudo começava com as tarefas que pareciam simples, mas que sustentavam toda a estrutura da vida. A mulher cuidava da limpeza, organizava os espaços, mantinha os utensílios sempre prontos. A mesa, que ela preparava diariamente, não servia apenas para as refeições. Ela era o centro da comunhão, onde a família se reunia não só para comer, mas também para orar, lembrar das promessas de Deus e compartilhar a vida. Logo cedo, depois de garantir o fogo, ela ia buscar água. Transportar cântaros pesados era uma rotina diária. A água era necessária para tudo: cozinhar, lavar, beber, purificar. Ao mesmo tempo em que fazia isso, ela cuidava dos alimentos, moía grãos, amassava o pão, preparava as ervas. Tudo precisava estar pronto antes que o sol estivesse alto, porque as tarefas se multiplicavam ao longo do dia. Manter o lar organizado era uma responsabilidade constante. As casas, muitas vezes construídas de pedra ou de barro, precisavam de cuidados frequentes. O piso era de terra batida, as paredes precisavam ser varridas, os objetos de cerâmica, madeira ou metal tinham que estar sempre limpos e prontos para o uso. Havia também o cuidado com os filhos, que aprendiam desde muito pequenos a colaborar nas tarefas. As meninas especialmente observavam suas mães com atenção, pois sabiam que, um dia, seriam elas as responsáveis por manter aquele ciclo. Cuidar do fogo, da água, da comida e da limpeza era também cuidar da vida. Era garantir que a casa fosse um abrigo seguro, não apenas contra o frio da noite ou o calor do deserto, mas também contra o vazio, contra a desesperança. Era ali, naquele espaço cuidadosamente mantido, que a fé era transmitida. Quando alguém chegava, não importava se era vizinho, parente
ou até um viajante desconhecido, a mulher era a primeira a oferecer acolhimento. Um pedaço de pão, um pouco de água fresca, um lugar para descansar. A hospitalidade era mais do que um costume, era um mandamento, um reflexo da própria fé. Enquanto cuidava do lar, a mulher não separava o trabalho da espiritualidade. Tudo estava entrelaçado. Acender a lamparina ao entardecer, por exemplo, não era apenas trazer luz à casa, mas também um ato simbólico de lembrar que Deus é luz. Preparar a refeição não era só alimentar, mas também um momento de gratidão pela provisão diária. Assim, o lar se tornava um pequeno templo. E a mulher, a guardiã desse espaço sagrado. Cada gesto, cada cuidado, cada esforço era uma forma silenciosa de manter viva não só a vida, mas também a fé. E o mais bonito de tudo é perceber que, mesmo sem grandes cerimônias ou reconhecimento público, a presença e o cuidado da mulher eram o que sustentavam toda a base da sociedade. Sem ela, sem seu trabalho constante, sem sua dedicação diária, nada funcionaria. Na antiga Israel, cuidar da casa era, antes de tudo, cuidar do sagrado, porque era ali, no fogo aceso, na mesa posta, no cântaro cheio, que Deus se fazia presente. E é assim, de geração em geração, que a vida seguia, com as mulheres mantendo não só as casas, mas também a própria alma do povo viva, acesa, protegida e alimentada. O som do tear era algo que fazia parte da paisagem sonora das vilas de Israel. Do nascer ao pôr do sol, era possível ouvir o bater dos pentes de madeira, o deslizar dos fios, os estalos secos que marcavam o compasso das mãos que teciam. Ali, sentadas no chão ou em bancos rústicos, as mulheres passavam horas e horas entre fios de lã, linho e algodão, transformando matéria bruta em mantos, túnicas, tendas, cortinas e adornos que vestiam não apenas os corpos, mas também os espaços da vida. Tecelagem não era apenas uma necessidade prática, era também uma expressão de beleza, de cuidado e de espiritualidade. Cada fio carregava uma história, cada padrão uma memória. Cada cor, um símbolo que falava sobre identidade, pertencimento e fé. As meninas começavam a aprender desde cedo. Primeiro, observavam. Depois, eram autorizadas a ajudar na fiação da lã, torcendo os fios, escolhendo as melhores fibras, separando o que era adequado para roupas do que seria usado em tapetes, mantas ou tendas. Aos poucos, aprendiam também a preparar os corantes, que vinham das plantas, das raízes, das flores e até dos minerais. O tom azul, por exemplo, era extraído de uma pequena concha do mar, e seu uso estava associado a peças especiais, inclusive religiosas. O processo era longo. Depois de fiar, era preciso montar o tear, alinhar os fios, escolher os desenhos. As mãos deslizavam com precisão, conduzindo a trama de um lado para o outro. Não havia espaço para distrações. Um erro no padrão podia comprometer todo o tecido. Era preciso foco, paciência, atenção e, acima de tudo, amor pelo que se fazia. E não era apenas técnica. Cada padrão, cada linha, cada escolha de cor trazia um significado. Havia desenhos que representavam a bênção, outros que falavam de proteção, de fertilidade, de prosperidade. Muitas vezes, as mulheres teciam não apenas para si mesmas, mas para presentear suas filhas, suas noras, suas irmãs. Cada peça era carregada de afeto e de intenções que iam além do visível. As roupas produzidas pelas mãos femininas eram mais do que simples vestimentas. Elas marcavam as fases da vida. Havia tecidos próprios para o casamento, outros para o luto, outros ainda para festividades e ritos religiosos. O cuidado com as roupas era também uma forma de dignificar a pessoa, de expressar respeito por Deus
pela vida e pela comunidade. Além das roupas, as mulheres produziam também tapetes, tendas e até peças destinadas ao uso no templo. Era nas mãos delas que se faziam as cortinas que separavam os espaços sagrados, os véus que simbolizavam o mistério da presença divina, os tecidos que cobriam os altares e que protegiam os utensílios de culto. Tudo isso fazia parte de um conhecimento transmitido de geração em geração. Não havia livros, não havia manuais. Era o saber que passava pelo olhar atento, pela escuta, pelo gesto repetido, até se tornar memória do corpo, herança da alma. E nesse movimento constante, as mulheres não apenas produziam objetos, elas teciam o próprio tecido da vida, uniam o visível e o invisível, mantinham viva uma tradição que era, ao mesmo tempo, material e espiritual. Porque, no fundo, tecer não era apenas fazer roupas, era também um jeito de sustentar o mundo, de manter os laços, de proteger do frio, do tempo e até da solidão. Era uma forma de dizer sem palavras que a vida tem ordem, tem beleza, tem sentido, mesmo quando tudo parece confuso ou difícil. Assim, o som dos teares se confundia com o som das orações. As mãos que conduziam os fios eram as mesmas que preparavam o pão, que acendiam o fogo, que buscavam a água. E nesse ciclo de trabalho e cuidado, as mulheres mantinham acesa não apenas a vida, mas também a fé, a esperança e o amor que sustentavam cada casa, cada família, cada geração. O dia avançava e, enquanto o sol subia no céu, as atividades dentro do lar ganhavam outro ritmo. Depois de cuidar do fogo, buscar a água, organizar o espaço e fiar os tecidos, havia uma tarefa que ocupava boa parte da vida das mulheres: preparar o alimento. Na antiga Israel, a comida não era apenas uma necessidade física. Ela carregava um profundo valor espiritual, simbólico e comunitário. Sentar-se à mesa significava mais do que apenas matar a fome. Era um ato de comunhão, de gratidão e de reconhecimento de que tudo vem das mãos de Deus. A mulher, como guardiã do lar, era também quem transformava os frutos da terra em alimento. As primeiras horas do dia começavam com a moagem dos grãos. Com uma pedra manual pesada, ela moía o trigo, a cevada, a espelta. O som das pedras se esfregando, ritmado e constante, fazia parte da rotina de todas as casas. Depois, vinha o preparo do pão. Misturar a farinha, a água, o sal e o fermento era um ritual que se repetia diariamente. Enquanto as mãos sovavam a massa, muitas mulheres entoavam cânticos, orações ou simplesmente conversavam com Deus em silêncio, como quem entende que até esse gesto simples é uma forma de cuidar, de amar, de oferecer vida. O pão era mais do que alimento, era símbolo de bênção, de provisão, de aliança. Partilhar o pão significava abrir o coração, acolher, dividir não só a comida, mas também a vida, a fé, as esperanças. Além do pão, havia outros elementos que faziam parte do preparo diário. As mulheres cuidavam do azeite, extraído das azeitonas prensadas com esforço e paciência. Esse azeite servia para iluminar a casa, para cozinhar, para ungir e até para fins medicinais. Era precioso, valioso, indispensável. Cuidavam também das tâmaras, que eram colhidas, secas e armazenadas. Das uvas, que se transformavam em vinho ou em passas. Dos grãos, que eram cuidadosamente separados, lavados e preparados. Das ervas, que traziam sabor e também propriedades curativas. Tudo era feito de forma manual. Cada etapa exigia tempo, esforço e dedicação. Não havia máquinas nem facilidades. O alimento era fruto direto da terra, das mãos e da graça de Deus. E havia também um cuidado especial na hora de servir. A mesa, por mais simples que fosse,
era preparada com carinho. O ato de dispor o pão, o azeite, as frutas e os grãos sobre a mesa não era apenas um gesto prático. Era uma forma de honrar a família, de honrar a Deus, de reconhecer que tudo aquilo era dádiva, presente, provisão do alto. Quando alguém chegava, a comida era o primeiro sinal de acolhimento. Oferecer água, pão e azeite era mais do que hospitalidade. Era cumprir um dever sagrado de cuidado, de amor e de generosidade. As crianças aprendiam, desde cedo, a importância desse gesto. Elas ajudavam a lavar os grãos, a secar as ervas, a preparar as pequenas porções e, mais do que isso, aprendiam que cozinhar era também uma forma de orar, de agradecer, de reconhecer a mão de Deus em cada fruto, em cada grão, em cada pedaço de pão. Assim, a mulher, ao preparar o alimento, não apenas sustentava o corpo da família, ela sustentava também a fé, a esperança e o senso de que a vida, por mais simples que fosse, era cheia de significado. A bênção da mesa era, portanto, um reflexo direto da bênção do céu. E enquanto o pão crescia sob o pano, enquanto o cheiro do azeite aquecido se espalhava pela casa, enquanto as mãos repartiam o alimento, havia uma certeza que nunca se apagava no coração daquela mulher. Deus vê, Deus provê, Deus sustenta. E era assim, entre farinha, água, azeite e tâmaras, que o alimento se tornava não apenas sustento, mas também memória viva da presença, do cuidado e do amor de Deus por seu povo. O tempo seguia seu curso, como as estações que se revezavam sobre os campos de Israel. A menina, que antes corria pelos quintais carregando pequenos cântaros, agora se tornava moça. Seus olhos já carregavam a serenidade de quem aprendeu a cuidar do lar, dos irmãos, da terra, do fogo, da água e da mesa. Na cultura do antigo Israel, a transição da infância para a juventude não era marcada apenas pelo crescimento físico. Era um rito silencioso, perceptível nos olhares das mães, das avós e das mulheres mais velhas que começavam a preparar, pouco a pouco, a jovem para uma nova fase da vida, o casamento. O caminho até o casamento era, em si, um processo cheio de significado, ao contrário do que muitas vezes se imagina olhando com os olhos do presente. O matrimônio, naquele contexto, não era simplesmente um evento social. Era uma aliança sagrada, um compromisso que envolvia famílias inteiras, comunidades e, sobretudo, a bênção de Deus. Quando uma jovem começava a se aproximar da idade de se casar, os pais, especialmente o pai, passavam a observar com mais atenção os possíveis pretendentes. As uniões eram quase sempre organizadas entre as famílias. Era um acordo que levava em consideração não apenas o amor, que poderia ou não florescer com o tempo, mas principalmente a continuidade, a segurança, a honra e a bênção sobre as gerações futuras. O papel da jovem, no entanto, não era passivo. Desde muito cedo, ela era preparada para entender o valor do compromisso, da fidelidade, da pureza e da responsabilidade que carregaria sobre os ombros. Era ensinada a cuidar, a ser prudente, a ser forte e, acima de tudo, a compreender que o casamento era também um chamado espiritual. Havia ritos discretos que marcavam essa transição. A preparação dos enxovais, por exemplo, começava bem antes do casamento ser formalizado. Tecidos eram separados, panos bordados, utensílios preparados. Cada peça feita pelas mãos da própria jovem carregava uma oração silenciosa, um desejo, uma esperança. A pureza naqueles dias não era apenas uma exigência cultural. Ela estava profundamente ligada ao conceito de aliança. A jovem sabia que seu corpo, sua história e sua honra não pertenciam apenas a ela, mas faziam parte de algo muito maior.
Era uma forma de preservar não apenas a própria dignidade, mas também a memória e a bênção da família e o pacto espiritual que sustentava toda a comunidade. Quando se aproximava o tempo de firmar o compromisso, acontecia o que chamavam de noivado ou desposório. Era muito mais sério e comprometido do que o noivado que conhecemos hoje. A partir desse momento, os dois já eram considerados legalmente comprometidos, embora ainda não vivessem juntos. A aliança estava selada e os preparativos para a nova vida começavam a ganhar força. A jovem, então, passava a viver um tempo de espera, um tempo de silêncio, de expectativa, de preparo interior. Enquanto tecia os últimos panos, enquanto preparava os últimos objetos que levaria para sua nova casa, ela também tecia orações. Pedia a Deus que abençoasse seu futuro lar, que lhe desse força, sabedoria e amor para trilhar esse novo caminho. E, nas conversas com a mãe, com a avó e com as mulheres da comunidade, recebia conselhos que não vinham dos livros, mas da experiência. Conselhos sobre como cuidar do marido, da casa, dos filhos, sobre como manter o fogo aceso, sobre como transformar o trabalho diário em oração, o silêncio em bênção, a rotina em santuário. Havia sim temores. Afinal, deixar a casa dos pais, abraçar uma nova vida, assumir um novo papel no mundo, não era algo simples. Mas também havia esperança. Havia a certeza de que aquele passo não era apenas uma mudança de endereço. Era um chamado divino, uma missão sagrada. Porque, para a mulher israelita, o casamento não era apenas um contrato, era um caminho. Um caminho onde o amor, a fé, a paciência e o compromisso se entrelaçavam, como os fios do tecido que ela própria preparava. E assim, na quietude dos dias que antecediam essa nova etapa, a jovem carregava dentro de si uma certeza que atravessava gerações. Deus que unia os caminhos, Deus que abençoava as alianças, era o mesmo Deus que caminharia ao seu lado, sustentando seus passos, iluminando sua jornada e abençoando a obra de suas mãos. Chegava, enfim, o dia esperado. O dia em que aquela jovem que havia crescido aprendendo os segredos do lar, os ritos da fé, o valor do trabalho e da hospitalidade, dava um passo que não era apenas uma escolha pessoal, mas um marco espiritual e comunitário. O casamento na antiga Israel não era apenas uma celebração social, era uma aliança sagrada, um pacto firmado não só entre duas pessoas, mas entre famílias e, acima de tudo, na presença de Deus. Tudo começava com o término do período de desposório, aquele tempo de compromisso que, embora não envolvesse ainda a convivência, já estabelecia legalmente a união. Durante esse tempo, tanto o noivo quanto a noiva se preparavam. O noivo construía ou preparava a casa onde viveriam. A noiva terminava seu enxoval, organizava seus pertences e se fortalecia nos conselhos recebidos das mulheres mais velhas da família. O dia do casamento era um dia de grande movimento. As casas se enchiam de parentes, vizinhos, amigos. As mulheres preparavam os alimentos, os perfumes, as lamparinas. As ruas, ainda de terra, ganhavam um ar diferente, com pessoas indo e vindo, levando flores, vasos, tecidos e instrumentos musicais. O rito começava na casa da noiva. Ali ela era preparada. Vestia suas melhores roupas, muitas vezes tecidos especiais bordados durante anos, e recebia perfumes feitos de mirra, aloés e outros aromas preciosos. As mulheres ao seu redor entoavam cânticos, algumas dançavam, outras sussurravam orações pedindo bênção, fertilidade, proteção e sabedoria para a nova etapa. Enquanto isso, o noivo saía de sua casa acompanhado de amigos e parentes. Iam em procissão até a casa da noiva. No caminho tocavam instrumentos, batiam palmas e cantavam.
Era uma caminhada de festa, mas também de reverência, pois aquele momento simbolizava a continuidade da aliança que Deus havia feito com seu povo desde os dias de Abraão. Ao chegar à casa da noiva, o noivo a recebia oficialmente. Então, ela deixava a casa dos pais e, acompanhada por suas amigas e mulheres da família, seguia com o noivo até o novo lar, onde a cerimônia prosseguia. Essa caminhada, iluminada por lamparinas, especialmente quando feita ao entardecer, simbolizava uma transição espiritual e social. Era mais do que sair da casa dos pais, era entrar, definitivamente, em um novo ciclo de vida. Ao chegarem, eram realizados ritos simples, mas cheios de significado. Havia bênçãos pronunciadas por figuras respeitadas da comunidade. Palavras que lembravam a história dos patriarcas, das matriarcas, e pediam a Deus que aquela união fosse fecunda, próspera e protegida. O contrato de casamento, conhecido como Ketubá, era lido e firmado. Nele estavam expressas as responsabilidades do marido para com sua esposa, a proteção, o sustento, o respeito e os deveres que ele assumia diante de Deus e da comunidade. Após o rito, vinha a celebração, dias de festa, de muita comida, música, dança e partilha. As mesas eram fartas de pão, azeite, vinho, tâmaras, cordeiro, queijos e frutas. As conversas se estendiam até altas horas. Crianças corriam de um lado para outro. Mulheres se sentavam em círculos, tecendo não só fios, mas também histórias e memórias que atravessariam gerações. Mas, para além da alegria, havia a consciência clara de que aquela aliança não era um simples acordo humano. O casamento era visto como uma extensão do pacto de Deus com Israel. Assim como Deus havia feito uma aliança eterna com seu povo, aquele homem e aquela mulher, agora unidos, firmavam também uma aliança que deveria ser honrada, protegida, nutrida e fortalecida todos os dias. A mulher, ao entrar nessa nova etapa, carregava consigo tudo aquilo que aprendera desde a infância. O cuidado com o lar, com o fogo, com a mesa, com os tecidos, com os filhos que viriam, com as orações que agora seriam sopradas também por ela em sua nova casa. Ela sabia que, a partir daquele dia, suas mãos não sustentariam apenas objetos e tarefas, mas também sustentariam uma vida compartilhada, uma história que se entrelaçava com a de outro, uma jornada que, como as tramas do tecido, se firmava na força dos fios invisíveis da fé, do amor e da aliança com Deus. E assim, sob o olhar da comunidade, sob a luz tremeluzente das lamparinas e, acima de tudo, sob o olhar atento do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, uma nova família nascia. Uma semente plantada na terra da promessa, regada por bênçãos, esperanças e pelo compromisso silencioso e sagrado de construir, juntos, um caminho de vida, de fé e de amor. Com o passar dos dias, dos meses e dos anos, a mulher que antes foi filha, depois esposa, agora se via envolvida em uma missão ainda mais profunda e sagrada: a maternidade. Na antiga Israel, ser mãe não era apenas uma etapa natural da vida, era um chamado espiritual. A maternidade era vista como um dom, uma bênção, que conectava diretamente a mulher às promessas de Deus para o seu povo. Afinal, cada filho nascido era uma continuidade viva da aliança que Deus havia firmado com Abraão, Isaque e Jacó. Trazer uma vida ao mundo significava muito mais do que apenas gerar. Era participar ativamente da construção do futuro. Era dar continuidade às promessas, aos ensinamentos, à história e à fé do povo de Israel. Quando uma mulher descobria que estava esperando um filho, toda a comunidade se alegrava. As mulheres mais velhas se reuniam ao redor dela, trazendo palavras de bênção, aconselhamento e cuidado.
Havia uma rede de suporte, onde cada mulher entendia que aquele ventre não era apenas um ventre, mas um altar de vida. Os meses de gestação eram vividos com expectativa, trabalho e oração. Enquanto cuidava da casa, do campo, do fogo e da alimentação, a mulher também cuidava daquele pequeno milagre que crescia dentro de si. Ela conversava com o bebê, entoava cânticos e, muitas vezes, sussurrava as histórias dos patriarcas e matriarcas como quem já começava a ensinar, mesmo antes do nascimento. O parto, quase sempre assistido por parteiras experientes, era um momento de profundo simbolismo espiritual. Enquanto as mãos das parteiras conduziam aquele novo ser ao mundo, as orações subiam. As mulheres presentes clamavam por proteção, vida e saúde, tanto para a mãe quanto para o bebê. Quando a criança nascia, a casa inteira se enchia de movimento. As vizinhas vinham trazer comida, ajudar nos primeiros cuidados, oferecer ombros e mãos. A mãe, mesmo cansada, olhava para aquele pequeno rosto e entendia, no mais profundo da alma, que ali havia um pedaço do céu confiado às suas mãos. A maternidade, no entanto, não se resumia ao ato de gerar. Era, acima de tudo, um compromisso contínuo: ensinar, proteger, alimentar, acolher, preparar. A criança não era vista como propriedade, mas como uma herança sagrada dada por Deus. A mulher ensinava os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros gestos de fé. Era ela quem mostrava como segurar o cântaro, como amassar o pão, como acender o fogo, como fazer a oração da manhã e da noite. Ela transmitia não só habilidades, mas também valores, princípios e, principalmente, o entendimento de que a vida só faz sentido quando vivida na presença de Deus. Havia também um profundo senso de responsabilidade, porque para a mulher israelita, cada filho era também uma missão. Ela sabia que estava formando não apenas um trabalhador, uma esposa, um esposo, mas alguém que carregaria adiante a fé, as promessas e a história do povo escolhido. Mas a maternidade também carregava seus desafios. Havia o risco da perda, as dores do parto, as noites mal dormidas, o medo das doenças, a preocupação constante com o bem-estar dos filhos. E ainda assim, em meio a tudo isso, havia uma força silenciosa, uma confiança que não se apagava, porque a mulher sabia que não caminhava sozinha. Deus, que havia soprado vida no ventre de Sara, de Rebeca, de Raquel e de tantas outras, era o mesmo que agora sustentava seus próprios passos. E assim, dia após dia, entre risos e lágrimas, entre trabalho e descanso, entre oração e silêncio, a mulher seguia sua jornada de maternidade, sabendo que em cada refeição preparada, em cada roupa costurada, em cada história contada, em cada abraço dado, ela estava, na verdade, construindo o futuro, porque ser mãe, na antiga Israel, era ser colaboradora direta do plano de Deus. Era ser ponte entre gerações. Era ser guardiã da vida, da fé e da esperança que sustentavam não apenas a sua casa, mas todo um povo. E mesmo nos dias em que o cansaço pesava, ou quando as lágrimas escorriam no silêncio da noite, havia uma certeza que nunca a deixava. Deus vê, Deus sabe, Deus sustenta. E é Ele quem fortalece os braços, consola o coração e renova, a cada amanhecer, a missão sagrada de gerar, cuidar e amar. A vida da mulher na antiga Israel não estava apenas ligada às tarefas do lar, da terra e da maternidade. Ela também vivia profundamente entrelaçada às leis, aos ciclos e aos rituais que organizavam não apenas a vida prática, mas também a vida espiritual do povo. Desde muito jovem, a mulher aprendia que seu corpo, com seus ritmos e ciclos, estava diretamente conectado às ordens dadas por Deus. A pureza ritual
não era um conceito meramente higiênico ou social. Era, acima de tudo, uma expressão de reverência, de cuidado com o sagrado e de compreensão de que, até os aspectos mais íntimos da vida, pertenciam ao domínio da espiritualidade. As leis de pureza ritual ensinavam que certos períodos da vida exigiam separação, reflexão, cuidado e, sobretudo, um retorno ao estado de purificação por meio de ritos estabelecidos. Durante o ciclo menstrual, por exemplo, a mulher se afastava temporariamente de certas atividades comunitárias e religiosas. Não era um afastamento punitivo, mas um tempo de resguardo, de descanso, de interiorização. Ao final desse ciclo, ela realizava um banho ritual, o mikvé. Esse mergulho em águas naturais ou em tanques construídos para esse fim simbolizava mais do que limpeza física. Era um ato de renovação espiritual, um reinício. Ao sair das águas, a mulher trazia sobre si não apenas o frescor do corpo limpo, mas também a sensação profunda de estar em paz com Deus, consigo mesma e com a comunidade. Os banhos rituais faziam parte não apenas dos ciclos femininos, mas também de outros momentos importantes da vida. Após o parto, antes de certos ritos religiosos ou em situações que exigiam restabelecimento da pureza, o mikvé se tornava esse espaço sagrado, onde a água abraçava, purificava e renovava. Havia também as leis relacionadas ao parto. Após dar à luz, a mulher passava por um período de resguardo, cujas durações variavam dependendo se o bebê era menino ou menina. Esse tempo não era de isolamento, mas de cuidado, de respeito ao processo do corpo e da alma que haviam atravessado a fronteira do milagre da vida. Essas práticas, para quem observa de fora, podem parecer rígidas ou difíceis de compreender, mas, para as mulheres de Israel, eram parte de uma profunda conexão com o divino. Era o reconhecimento de que o corpo não é algo separado da espiritualidade, mas sim um templo vivo, onde Deus também habita. E, dentro dessa visão, até aquilo que era visto como limitação se transformava em espaço de graça. O tempo de afastamento das atividades não era vazio. Era um tempo de voltar-se para si, de refletir, de descansar, de perceber o quanto a vida, em sua fragilidade e beleza, está nas mãos do Criador. A mulher também era responsável por garantir que sua casa estivesse em conformidade com as leis de pureza. Cuidava dos utensílios, das roupas, dos alimentos, assegurando que tudo estivesse dentro das práticas estabelecidas pela Torá. Esse cuidado não era visto como um fardo, mas como um serviço sagrado, uma extensão da adoração que começava no lar e se estendia até os céus. Assim, a espiritualidade feminina não se expressava apenas na oração, no cântico ou no serviço doméstico. Ela estava, sobretudo, no entendimento de que cada detalhe da vida, desde o preparo do pão até os ciclos do próprio corpo, fazia parte de um grande tecido de santidade, onde tudo, absolutamente tudo, era sinal da presença, do cuidado e da aliança de Deus com seu povo. E na solidão dos dias de resguardo, ou na alegria de sair das águas do mikvé, a mulher sabia, no mais íntimo de sua alma, que Deus havia. Que Deus entendia cada detalhe, cada silêncio, cada ciclo. E que Ele, mais do que qualquer outro, era aquele que purificava, que acolhia, que renovava e que transformava até os processos mais simples da vida em atos de adoração e comunhão. Nem toda a vida da mulher na antiga Israel acontecia dentro dos limites do lar. Embora o cuidado com a casa, a família e os rituais fosse central, havia também um mundo além das quatro paredes, onde as mulheres exerciam um papel fundamental. Era comum vê-las no mercado, nas feiras que se formavam nas praças das vilas e cidades. Ali, as mulheres não estavam apenas como compradoras,
mas também como vendedoras, trocadoras, gestoras dos bens da família. Elas levavam para vender aquilo que suas mãos produziam: tecidos, fios, roupas, potes de cerâmica, azeite, grãos, ervas secas, tâmaras, frutas, queijos e pães. O comércio não era apenas uma atividade econômica, ele fazia parte de uma rede de relações que mantinha a comunidade viva. Trocar, negociar, conversar, ouvir as novidades, saber das famílias, compartilhar notícias, tudo isso acontecia enquanto as cestas eram abertas, os potes destampados, os tecidos desenrolados sob os olhos atentos de quem passava. As mulheres administravam com habilidade aquilo que haviam produzido no campo, no tear, na cozinha. Sabiam calcular o valor dos produtos, negociar com firmeza e também entender quando uma venda não era só sobre dinheiro, mas sobre sustento, ajuda, solidariedade. Elas conheciam cada rosto, cada história que passava pelo mercado. Sabiam quem havia perdido um parente, quem estava celebrando um nascimento, quem precisava de ajuda silenciosa. O mercado não era só um espaço de comércio, mas um espaço de comunidade, onde se exercia o cuidado mútuo, a compaixão e, muitas vezes, a caridade escondida sob o pretexto de uma venda ou de uma troca. Além do mercado, as mulheres também tinham participação ativa em outros espaços da vida comunitária. Eram elas que organizavam os momentos de apoio mútuo, que ajudavam nas colheitas uns dos outros, que cuidavam dos doentes, das viúvas, das crianças órfãs. Quando uma família enfrentava dificuldades, as mulheres da comunidade se mobilizavam, muitas vezes em silêncio, para garantir que nada faltasse. E havia também uma rede invisível de transmissão de conhecimento. Era nas conversas durante a moagem dos grãos, nas idas e vindas ao poço, nas caminhadas até os campos, que se partilhavam conselhos, receitas, orações e histórias. A sabedoria circulava, passava de boca em boca, de geração em geração, não como um ensinamento formal, mas como parte natural da vida. As mulheres, portanto, não estavam restritas ao espaço privado. Elas eram parte ativa do funcionamento da economia local, da manutenção das redes de solidariedade e do fortalecimento dos laços que sustentavam a comunidade. E em tudo isso, havia também uma dimensão espiritual. Porque vender um pedaço de tecido, trocar um jarro de azeite, oferecer um punhado de tâmaras ou repartir um pouco de farinha não era apenas um ato comercial. Era, antes de tudo, uma expressão de cuidado, de amor ao próximo, de confiança no Deus que provê, que sustenta, que abençoa o trabalho das mãos. Assim, no ir e vir do mercado, no peso dos cestos, no som das vozes que se cruzavam nas feiras, havia algo muito maior acontecendo. Havia um tecido invisível de vida, de fé, de comunhão. Um tecido sustentado em grande parte pelas mãos e pelos corações das mulheres. E, enquanto o sol seguia seu caminho no céu, enquanto o cheiro do pão fresco se misturava ao perfume das ervas e ao som das moedas, aquela mulher sabia no fundo do seu ser que seu trabalho, sua presença e sua dedicação não eram invisíveis aos olhos de Deus, porque Ele, mais do que qualquer outro, via cada gesto, cada passo, cada oferta, cada cuidado. E no silêncio da sua providência, abençoava tudo aquilo que ela fazia com amor, fé e esperança. Nem sempre o mundo percebeu, mas quem viveu dentro das casas, das tendas, dos quintais de Israel, sabia muito bem. A mulher não era apenas cuidadora do lar, das crianças ou do alimento. Ela era também uma voz forte, uma presença constante no conselho familiar, uma fonte de sabedoria que guiava muitas das decisões mais importantes. Desde muito jovem, a mulher era ensinada a observar. Observava como a mãe resolvia as tensões do cotidiano, como administrava os recursos da casa, como lidava com as situações difíceis, como aconselhava os filhos, o marido
e até os vizinhos. Aos poucos, essa observação se transformava em entendimento profundo da vida, das relações e dos caminhos da fé. Dentro da estrutura familiar israelita, a palavra do homem tinha valor público e jurídico. Eram os homens que se sentavam nas portas das cidades, que participavam dos julgamentos e dos conselhos formais. Mas no espaço privado, dentro do lar, a influência da mulher era incontestável. Era ela quem, muitas vezes, ponderava sobre as melhores escolhas a serem feitas. A compra de um campo, a troca de um animal, o aceite de uma proposta de casamento para um filho ou uma filha, a decisão sobre como e quando investir tempo e recursos, tudo isso passava de alguma forma pela escuta e pelo conselho da mulher. E esse conselho não era dado de forma impositiva. Vinha carregado de sabedoria prática, de memória, de sensibilidade e de uma visão muito ampla do que era viver, sustentar, proteger e amar. A mulher sabia perceber o que estava nas entrelinhas, o que não era dito. Sabia ler os sinais da vida, das relações, dos comportamentos. Ela percebia quando um negócio parecia bom, mas escondia riscos. Sabia discernir quando uma amizade poderia trazer problemas ou quando um silêncio precisava ser acolhido, não cobrado. A sua sensibilidade não era frágil, era, na verdade, uma força silenciosa, refinada pela rotina, pela oração, pelo cuidado e pela escuta atenta do mundo à sua volta. O marido, antes de qualquer decisão importante, sentava-se ao lado dela, muitas vezes no entardecer, à porta da casa, e conversava. E ali, sem formalidades, entre um suspiro e outro, ela dizia o que via, o que sentia, o que percebia. Suas palavras não vinham apenas da lógica, mas também de uma intuição afinada, de uma escuta aguçada e de uma espiritualidade que atravessava gerações. E não era apenas no núcleo familiar. As mulheres também se aconselhavam entre si. Compartilhavam experiências, soluções, histórias de como suas mães e avós enfrentaram os mesmos desafios. Havia na roda das mulheres uma rede de sabedoria que nenhuma escola formal podia ensinar. Era a sabedoria do viver, do amar, do cuidar, do esperar e do confiar em Deus, mesmo nos dias mais escuros. Quando um filho se mostrava inquieto, era a mãe quem sabia a medida certa entre o silêncio e a correção. Quando uma filha começava a trilhar os caminhos da juventude, era ela quem sabia quais palavras dizer, que conselhos oferecer, que orações sussurrar enquanto tecia ou moía os grãos. Essa influência feminina moldava não apenas a dinâmica das casas, mas também a estabilidade da própria comunidade. Lares bem orientados, famílias fortalecidas, decisões sensatas. Tudo isso partia em grande parte do olhar atento, da palavra mansa, da escuta silenciosa e da sabedoria profunda das mulheres. E enquanto o mundo olhava, muitas vezes, para as praças, para os portões da cidade, para os espaços públicos onde os homens decidiam, Deus olhava para dentro das casas e via ali, no espaço sagrado do lar, mulheres cujas palavras sustentavam não apenas a família, mas todo o tecido da comunidade. Porque, no fim, quem conhece profundamente os detalhes da vida, quem percebe os sinais, quem sente antes dos outros aquilo que precisa ser visto, tem sim uma voz que ecoa. E, ainda que o mundo não percebesse, Deus sabia. E Ele mesmo honrava cada conselho dado em silêncio, cada orientação sussurrada, cada decisão que, nascida do coração de uma mulher, moldava o futuro de uma família inteira. Nem sempre os dias eram feitos de celebrações, de pão partilhado, de cânticos ao redor do fogo ou de risos nas feiras. A vida, para as mulheres na antiga Israel, também conhecia suas sombras, seus desertos, suas dores mais profundas.
Uma das maiores provações que uma mulher podia enfrentar era a esterilidade. Em uma cultura onde gerar filhos não era apenas um desejo, mas uma missão espiritual, a mulher que não conseguia conceber carregava sobre si um peso invisível, mas imenso. O silêncio do ventre muitas vezes se transformava em silêncio da alma. As histórias de mulheres como Sara, Rebeca, Raquel e Ana ecoavam não só como narrativas do passado, mas como espelhos vivos do presente. Elas sabiam exatamente o que significava esperar, orar, clamar, enquanto os meses e os anos passavam e o ventre permanecia calado. A esterilidade naquele contexto não era apenas uma questão íntima. Ela trazia consigo olhares, julgamentos silenciosos, perguntas não ditas, mas que pairavam no ar. Muitas vezes, a mulher se sentia diminuída, deslocada, como se sua própria identidade estivesse incompleta. E, mesmo cercada de tarefas, de afazeres, de amor e de cuidado, havia dentro dela um espaço vazio, um eco, uma espera que parecia não ter fim. Mas era também nesses momentos que a fé se tornava ainda mais concreta. Era ali, no silêncio do ventre e no ruído da alma, que muitas mulheres descobriam uma forma de oração que não precisava de palavras, uma entrega que nascia do mais íntimo, do mais profundo. E Deus, que via, que escutava, que conhecia os segredos do coração, muitas vezes transformava aquele silêncio em milagre. Outro desafio que rondava a vida das mulheres era a viuvez. Na estrutura social da antiga Israel, a mulher dependia do marido para sua segurança econômica e social. A perda do esposo não significava apenas a dor do luto. Ela trazia consigo um risco real de desamparo, de insegurança, de vulnerabilidade. A viúva muitas vezes se via à margem. Sem a proteção masculina, seu lugar na sociedade se tornava incerto. Dependia do apoio dos filhos, se os tivesse. Caso contrário, era da misericórdia dos parentes, da generosidade da comunidade e, sobretudo, da compaixão de Deus que ela buscava sustento, abrigo e dignidade. Mas é exatamente nesse contexto que as Escrituras revelam de forma belíssima o coração de Deus voltado para essas mulheres. O Deus de Israel se apresenta constantemente como aquele que defende a causa da viúva, que protege o órfão, que se levanta em favor dos que não têm voz, dos que não têm quem os ampare. A própria lei trazia mandamentos claros sobre o cuidado com as viúvas. Era dever da comunidade, dos parentes e dos juízes garantir que essas mulheres não fossem esquecidas, que não lhes faltasse o pão, que seus direitos fossem preservados, que suas terras não fossem tomadas, que sua dignidade fosse mantida. E, mais do que isso, Deus, pessoalmente, se tornava seu defensor. O Deus que havia aberto o ventre de Sara, que havia ouvido o clamor de Ana, que havia levantado mulheres como Ruth e Noemi em meio ao desespero, era o mesmo que, dia após dia, se fazia presente na vida daquelas que carregavam o peso da ausência, da solidão, da perda. Essas mulheres, mesmo diante dos desafios, encontravam caminhos para resistir. Muitas se tornavam líderes silenciosas dentro da comunidade, referência de sabedoria, de fé, de perseverança. Outras reinventavam suas rotinas, encontravam forças onde parecia não haver, sustentando não apenas a si, mas também seus filhos, seus netos, seus vizinhos. E, assim, enquanto o mundo olhava com desconfiança ou compaixão, Deus olhava com honra, com respeito, com amor. Porque ele via não apenas o que faltava, mas, sobretudo, o que transbordava. Via a fé que não desistia, a esperança que resistia, a coragem que se renovava a cada amanhecer. E, no silêncio das noites longas, nas orações que subiam como suspiros, na lágrima que caía no canto da casa, Deus estava lá.
testemunha de cada dor, de cada luta, de cada recomeço. Presença viva, refúgio constante. Aquele que, quando todos os apoios falhavam, permanecia fiel, presente, eterno. Se havia uma imagem que parecia, aos olhos da sociedade da antiga Israel pré-estabelecida, era a do papel reservado às mulheres: cuidar da casa, da família, dos filhos, do campo, da lã, do pão, do fogo. Mas, vez ou outra, surgiam histórias que rompiam esse molde, que mostravam que, quando Deus escolhe, quando Deus levanta, não há limites que possam conter o que Ele deseja realizar. Ao longo da história do povo de Israel, Deus levantou mulheres que, com coragem, fé e determinação, quebraram as barreiras do tempo, das tradições e das expectativas. Suas vidas se tornaram faróis que iluminam até hoje não apenas os caminhos da história, mas também os da espiritualidade. Entre essas mulheres estava Débora, profetisa, juíza, líder em meio a um tempo de opressão e medo. Enquanto os homens temiam sair para a batalha, Débora se levantou. Sob uma tamareira, no alto da montanha de Efraim, ela julgava as causas do povo e transmitia as palavras de Deus. Foi Débora quem convocou Baraque para enfrentar Sísera, o comandante inimigo. E quando Baraque hesitou, dizendo que só iria se ela fosse junto, ela respondeu sem hesitar que iria sim, mas advertiu que a honra daquela vitória não seria dele, e sim de uma mulher. E assim foi. Jael, outra mulher, completou o ciclo daquela libertação, mostrando que o agir de Deus não conhece fronteiras humanas. Há também a história de Ruth, estrangeira, viúva, sem proteção, sem direitos, sem garantias. Poderia ter voltado ao seu povo, ao seu passado, às suas raízes, mas escolheu, por amor e fé, permanecer ao lado de Noemi, sua sogra. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Foi com essas palavras que Ruth selou um pacto de lealdade, não só com Noemi, mas também com o Deus de Israel. Sua história é uma narrativa viva de como a fidelidade, mesmo nas menores escolhas, pode transformar destinos. De viúva estrangeira, ela se tornou parte da linhagem de Davi e, consequentemente, da linhagem do próprio Messias. E como não lembrar de Ester, uma jovem que parecia estar no lugar certo, mas no momento errado. Levada como esposa para o rei persa, poderia ter escolhido o silêncio, o conforto, a segurança do palácio. Mas quando soube que seu povo estava ameaçado, compreendeu que sua presença naquele lugar não era acaso. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Lhe disse Mardoqueu. E, com coragem, Ester enfrentou o medo. Arriscou sua vida, quebrou protocolos, entrou na presença do rei sem ser chamada. Um ato que poderia custar-lhe a própria vida. E por meio dela, Deus trouxe livramento a todo o povo judeu. Débora, Ruth, Ester. 3 nomes, 3 histórias, 3 mulheres que, de formas completamente diferentes, mostraram que, quando o coração está disposto, quando a fé é mais forte do que o medo, quando se escolhe obedecer ao chamado, mesmo que tudo pareça difícil, Deus age. Essas mulheres não foram grandes porque buscaram grandeza. Foram grandes porque foram fiéis, porque diante dos desafios escolheram confiar, escolheram agir. Escolheram amar, proteger, sustentar, liderar, servir e, acima de tudo, crer. E suas histórias que atravessaram os séculos continuam ecoando, continuam lembrando que Deus não se limita às estruturas humanas, não se dobra às convenções dos homens. Quando Ele escolhe, quando Ele chama, quando Ele levanta, ninguém pode impedir. E talvez, enquanto suas mãos trabalhavam, enquanto seus olhos olhavam para o horizonte, enquanto suas orações subiam em silêncio,
Aquelas mulheres nem imaginavam que um dia seus nomes seriam conhecidos por gerações e gerações. Mas Deus sabia. E é assim que Ele faz. Ele vê o invisível, valoriza o que o mundo despreza, escolhe o que parece pequeno, frágil, comum, e transforma em instrumento de vida, de salvação, de esperança. E assim seguimos, reconhecendo que, no tecido da história, há fios que brilham com uma luz que nunca se apaga. E muitos desses fios foram tecidos pelas mãos, pela fé e pela coragem das mulheres que ousaram crer, mesmo quando tudo dizia que não. A vida da mulher na antiga Israel não era apenas uma sucessão de tarefas, de trabalhos, de cuidados com a casa, com os filhos e com a comunidade. Havia um fio invisível que costurava todos esses momentos e dava sentido a tudo, a espiritualidade. Essa espiritualidade, no entanto, não estava restrita ao templo, às grandes festas ou aos encontros comunitários. Ela se manifestava, sobretudo, no cotidiano, nos pequenos gestos, nos silêncios prolongados, nos suspiros que subiam enquanto as mãos amassavam o pão, teciam os fios, acendiam o fogo, enchiam os cântaros de água. Orar fazia parte da vida tanto quanto respirar. E muitas vezes essas orações não vinham em forma de palavras decoradas, mas de pensamentos silenciosos, de diálogos internos, de súplicas que às vezes nem chegavam a ser ditas, mas eram sentidas e percebidas no mais íntimo da alma. As mulheres oravam enquanto cuidavam dos filhos, enquanto observavam o horizonte em busca do retorno do marido, dos irmãos, dos filhos que haviam saído para o trabalho ou para uma viagem. Oravam enquanto costuravam, enquanto colhiam, enquanto preparavam o alimento. A espiritualidade feminina estava entrelaçada ao ritmo da vida. O jejum também fazia parte dessa vivência. E, mais uma vez, não era algo isolado, desconectado da rotina. Era uma forma de alinhar o corpo, a mente e o espírito. Um tempo de pausa, de silêncio, de consagração. Um ato de lembrar que a dependência não está na força das próprias mãos, nem no fruto do próprio trabalho, mas na graça, na misericórdia e na provisão de Deus. Quando a vida se tornava pesada, quando as respostas pareciam não chegar, quando os caminhos se tornavam estreitos, as mulheres jejuavam. Colocavam-se em humildade, em vulnerabilidade, diante do Deus que vê, que ouve e que conhece até os pensamentos não ditos. E havia, ainda, os cânticos. Melodias simples, muitas vezes passadas de mãe para filha, que preenchiam os espaços do dia. Eram canções que lembravam as promessas de Deus, que traziam esperança, que acalmavam o coração nos dias de ansiedade, que fortaleciam nos dias de cansaço. A esperança era uma constante, não uma esperança vazia, ingênua, que ignora as dificuldades da vida. Mas uma esperança real, construída sobre a lembrança dos feitos de Deus no passado, sobre as promessas transmitidas de geração em geração, sobre a convicção de que, mesmo quando o céu parecia calado, Deus ainda estava presente. Essa espiritualidade silenciosa, cotidiana, constante, era o que sustentava a mulher em todos os seus papéis. No cuidado com os filhos, no trabalho do campo, na manutenção da casa, no comércio, na relação com o marido, com os vizinhos, com a comunidade. Tudo se tornava oração, tudo se tornava sagrado, e assim, enquanto o mundo seguia seu ritmo, enquanto os homens se reuniam nas praças, nos portões da cidade, para discutir as grandes questões, Deus estava ali, presente nas cozinhas aquecidas pelo fogo, nos quintais cheios de ervas, nas mãos que trançavam os fios, nos olhos que, silenciosamente, buscavam no horizonte um sinal, uma resposta, uma confirmação de que ele ainda ouvia, de que ele ainda estava perto. Porque, no fundo,
Essa era a grande certeza que sustentava a vida da mulher em Israel. Deus não dorme. Deus não se esquece. Deus não abandona. E enquanto houver uma lamparina acesa, uma oração sussurrada, um suspiro entregue no silêncio, haverá também a presença viva do Deus que vê, que ouve, que consola, que sustenta e que renova a esperança dia após dia, geração após geração. Ao longo de toda a história do povo de Israel, as mulheres muitas vezes permaneceram nos bastidores da narrativa pública. Suas vozes não ecoavam nas praças, suas presenças não ocupavam os espaços formais de liderança, seus nomes, em muitos casos, nem sequer foram registrados. Mas, para Deus, cada gesto, cada suspiro, cada cuidado, cada oração era profundamente visível. O valor espiritual da mulher na tradição hebraica nunca esteve condicionado à visibilidade social. Ele se manifestava no invisível, na manutenção da vida, na transmissão da fé, no fortalecimento da esperança, no sustento das gerações. Era ela quem, dia após dia, levantava-se antes do sol para garantir que a casa tivesse luz, calor, alimento e, sobretudo, presença espiritual. Enquanto muitos olhavam para os atos públicos, Deus olhava para o interior dos lares. Ali, na simplicidade das tendas, das cozinhas, dos quintais, dos teares, dos campos, a mulher realizava um sacerdócio silencioso, constante, invisível aos olhos dos homens, mas profundamente honrado aos olhos do Criador. O cuidado com os filhos não era apenas uma obrigação social, era uma missão sagrada. Ensinar as primeiras palavras, guiar os primeiros passos, conduzir as orações noturnas, transmitir os mandamentos, os cânticos, as histórias dos patriarcas e matriarcas, tudo isso fazia parte de uma espiritualidade que sustentava não apenas a casa, mas toda a identidade do povo. O trabalho com as mãos, seja fiando, tecendo, moendo, amassando, cozinhando ou plantando, não era apenas atividade econômica ou doméstica. Era, antes de tudo, um ato de culto, uma oferta diária. Cada pão assado, cada tecido terminado, cada cântaro cheio de água, cada azeite derramado sobre a lamparina era um símbolo da presença de Deus, um lembrete de que a vida, em sua essência, é dom, é bênção, é aliança. E havia, ainda, o profundo valor da resistência. As mulheres sabiam esperar, sabiam lidar com os silêncios de Deus, com os dias em que o céu parecia distante, com os desafios da vida no deserto, nas vilas, nas guerras, nas perdas, nas incertezas. Aprenderam com as matriarcas que Deus não se esquece, que Ele visita os ventres antes estéreis, que Ele consola as viúvas, que Ele levanta os pequenos e os invisíveis para realizar grandes obras. A mulher, na tradição hebraica, era o elo que ligava passado, presente e futuro. Sem ela, a memória se perderia. Sem ela, a fé não seria transmitida. Sem ela, os rituais do lar, que eram em muitos aspectos extensões do próprio culto, não seriam mantidos. E ainda que muitas vezes suas histórias tenham sido escondidas nas entrelinhas dos textos, Deus nunca as esqueceu. O próprio texto sagrado, quando lido com olhos atentos, revela que em cada geração houve mulheres que sustentaram o invisível, que, enquanto as estruturas visíveis se moviam, elas mantinham acesa a chama do que realmente sustentava a vida: a fé, a esperança, o cuidado, a presença, o amor. Essa força silenciosa atravessou os séculos. Porque o que se tece no invisível não se perde. O que é sustentado pela oração, pela dedicação, pela entrega, permanece. Permanece no olhar dos filhos, nas mãos das netas, nas histórias contadas ao pé do fogo, nas canções que atravessam as madrugadas, nos gestos que se repetem geração após geração. E assim,
Enquanto o mundo muitas vezes se distraía com aquilo que parecia grandioso, Deus seguia olhando para o invisível, para as mãos que teciam, para os olhos que oravam em silêncio, para os passos que, mesmo cansados, continuavam caminhando. E nesse olhar divino, a mulher era, e continua sendo, altar vivo, lâmpada acesa, guardiã da presença, sustento das promessas e sinal visível de que, onde há cuidado, há Deus. Onde há amor, há Deus. Onde há fé, mesmo no silêncio, Deus permanece. Presente, fiel, eterno. E aqui estamos, caminhando juntos até o final desta jornada, pela vida das mulheres na antiga Israel. Passamos pelas suas rotinas, suas dores, suas lutas e suas conquistas. Agora, talvez seja o momento de ouvir o eco que essas histórias lançam sobre nós, hoje, aqui, neste instante em que você repousa e escuta. O que nos dizem aquelas mulheres? O que ainda carregam em seu legado, mesmo após tantos séculos? Antes de tudo, elas nos lembram que a vida é feita de resistência, que a fé, mesmo quando frágil, mesmo quando ameaçada pelas dificuldades, pode se tornar a força mais poderosa que existe. Elas nos mostram que é possível continuar, mesmo quando os ventos sopram contra, quando as noites são longas e o cansaço parece esmagador. Elas nos ensinam que cuidar, amar e orar são ações que têm valor eterno, que os gestos mais simples, amassar pão, fiar um tecido, acender uma lamparina, são, na verdade, expressões profundas da presença de Deus entre nós. O legado delas é também o da esperança que não se rende. Porque, apesar das perdas, da esterilidade, da viuvez, do silêncio e da invisibilidade, aquelas mulheres continuaram orando, trabalhando, tecendo a vida com paciência e coragem. Nos mostram, sobretudo, que a espiritualidade não está confinada aos grandes momentos, às cerimônias públicas ou aos templos majestosos. Ela vive no cotidiano, nas pequenas ações, nos silêncios, nas lágrimas escondidas, nas orações sussurradas no escuro, e esse legado ecoa em você agora. Talvez em sua própria vida haja cansaço, dúvidas, medos, solidão. Talvez a fé pareça distante ou a esperança frágil. Mas a história dessas mulheres nos convida a lembrar que Deus nunca abandona, que Ele vê cada esforço, cada lágrima, cada oração, que Ele caminha ao nosso lado, mesmo quando não percebemos, que Ele sustenta, fortalece, acalma e renova. Essas mulheres foram parte fundamental da construção do povo de Deus. Foram a base invisível, as raízes profundas, a força silenciosa que permitiu que a fé e a esperança se mantivessem vivas através das gerações. E hoje, ao fecharmos essa caminhada, lembre-se, você também é parte dessa história. Você carrega dentro de si a herança daquelas mãos que teceram, daquele coração que orou, daquela coragem que nunca se rendeu. Permita-se descansar nesse conhecimento. Permita que a presença de Deus, que acompanhou aquelas mulheres, acompanhe você também. Que Ele guarde sua alma, acalme seu coração, fortaleça sua fé, e que, mesmo quando o mundo parecer pesado demais, você possa encontrar no silêncio da noite, na luz tênue da lamparina, na suavidade da oração, a certeza de que nunca está sozinho. Porque, assim como Deus esteve com elas, Ele está com você, sempre. E que esse legado, que atravessou o tempo, seja agora semente de paz, de esperança e de fé renovada no seu coração. E assim, caminhamos juntos, sob o olhar terno do Deus que nos ama, rumo ao descanso que só Ele pode dar. Chegamos ao fim desta longa caminhada pelo tempo e pelo coração das mulheres do antigo Israel. Imagine por um instante o silêncio que se instala ao redor da lamparina que já vai se apagando. Aquela luz tênue
que iluminou tantas noites de oração, trabalho e esperança, agora se torna símbolo do repouso que também sua alma precisa. O que vimos juntos é mais do que história, é vida, é fé. É o testemunho de mulheres que, mesmo invisíveis aos olhos do mundo, foram pilares de toda uma nação. Talvez você agora se sinta cansado. Talvez os fardos do dia tenham pesado demais. Talvez a solidão pareça uma sombra longa demais. E tudo bem. Lembre-se de que você não está só. Assim como aquelas mulheres, você é visto, amado e sustentado por um Deus que nunca se esquece do menor gesto, da mais silenciosa oração, da mais escondida lágrima. O legado delas nos alcança e nos abraça. A força está no cuidado, na persistência, na esperança que nunca se apaga, mesmo quando o céu parece calado. Que essa presença silenciosa possa descansar agora dentro do seu coração, como um sussurro suave que fala de paz, proteção e renovação. Se esta jornada tocou seu coração, peço que se inscreva no canal para que possamos caminhar juntos por outras noites de paz e fé, compartilhando histórias que acalmam a alma e fortalecem a esperança. Que o Senhor te guarde nesta noite e em todos os seus dias. Boa noite, e que seus sonhos sejam doces, embalados pelo amor e pela fidelidade do Deus que caminha com você sempre.